Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Tudo bem com vocês? Vou continuar aqui a leitura do ponto onde paramos, tá bom? Aqui e ali no livro, conquanto não frequentemente, há referências às dependências dos Estados democráticos. Dependências significa raças submissas. É explicado que elas devem continuar a ser dependências, que os seus recursos devem ser repartidos entre os estados da União e que seus habitantes de cor não terão direito de voto nos assuntos da União, exceto quando os quadros estatísticos o demonstrarem. Nunca se deve, nem por um momento, adivinhar que números de seres humanos estão envolvidos. A Índia, por exemplo, que conta com mais habitantes do que o total das 15 democracias somadas, só ocupa uma página e meia no livro do Sr. Strait. E isso meramente para explicar que, como a Índia ainda não é compatível com o autogoverno, o status quo tem de continuar. E aí se começa a ver o que de fato iria acontecer se o esquema do Sr. Strait fosse posto em operação. Os impérios britânico e francês, com seus 600 milhões de seres humanos destituídos, estariam simplesmente recebendo novas forças policiais. O imenso poder dos Estados Unidos estaria por trás do roubo à Índia e à África. O Sr. Strait está revelando o segredo, mas todas as expressões do tipo bloco de paz, frente da paz e etc. contêm algumas dessas implicações. Todas implicam um aperto ainda maior da estrutura existente. A cláusula não mencionada é sempre, sem contar os crioulos. E como podemos ter uma postura firme contra Hitler se ao mesmo tempo estamos nos enfraquecendo em nossa casa? Em outras palavras, como podemos combater o fascismo se fortalecemos uma justiça muito mais ampla? Porque certamente ela é mais ampla. O que sempre esquecemos é que o grosso preponderante do proletariado britânico não vive na Grã-Bretanha, e sim na Ásia e na África. Não está ao alcance do poder de Hitler, por exemplo, fazer com que um penny por hora seja o salário normal na indústria. Isso é perfeitamente normal na Índia, e fazemos grandes esforços para que continue assim. Pode-se ter alguma ideia do verdadeiro relacionamento entre a Inglaterra e a Índia quando se reflete que a renda anual per capita na Inglaterra é algo como 80 libras, e na Índia, cerca de 7. É muito comum que a pena de um coolie indiano seja mais fina do que o braço de um inglês, e não há nada de racial nisso, pois integrantes bem alimentados dessas mesmas raças têm físicos semelhantes. Deve-se simplesmente à fome. Esse é o sistema em que todos vivemos e o qual denunciamos quando parece não haver perigo de que seja mudado. Ultimamente, no entanto, tornou-se o primeiro dever de um bom antifascista mentir sobre isso e ajudar a manter tudo como está. Que arranjo real de um mínimo valor poderia haver ao longo dessas linhas? Que sentido haverá, mesmo que a ação seja bem-sucedida, em derrubar o sistema de Hitler para estabilizar algo que é muito maior e, de maneira diferente, igualmente ruim? Mas, ao que tudo indica, por falta de qualquer oposição real, esse acabará sendo o nosso objetivo. As engenhosas ideias do Sr. Strait não serão postas em operação, mas algo parecido com as propostas de um bloco de paz provavelmente será. Os governos britânico e russo ainda estão regateando, protelando e pronunciando ameaças veladas de mudar de lado, mas as circunstâncias provavelmente os levarão a ficar juntos. E depois o quê? Sem dúvida, a aliança iria adiar a guerra por 1 ano ou 2. A movimentação de Hitler seria então tentar perceber um ponto fraco ou um momento com a guarda baixa. A nossa movimentação seria então por mais armamentos, mais militarização, mais propaganda, mais mentalidade bélica. E assim por diante, em velocidade cada vez maior. Muito obrigado, pessoal, por ouvirem até aqui. No próximo podcast nós continuamos, tá bom? Um abração e tudo de bom.